Olá, gente. Quero levar para vocês mais um momento de esclarecimento. Estando eu meditando na palavra de Deus, lendo as Escrituras, aprendendo de Cristo, eu vou colocar alguns textos aqui que eu li e comecei a trabalhar buscando conhecimento do que eu estava lendo, entendendo os textos. Eu quero expor para vocês. E quero que vocês entendam a importância daquilo que eu vou levar para vocês. Da informação. Pregar é isso. É informar. É ensinar. É instruir as pessoas dentro da verdade. Verdade essa de Deus, por onde o homem é salvo. Encontra e tem o conhecimento da salvação. Então, estava meditando, gosto sempre de estar analisando as Escrituras, que eu quero aprender. É uma necessidade que eu tenho para crescimento espiritual do conhecimento, para o amadurecimento de Deus, examinar as Escrituras, buscar o conhecimento de Deus nas Escrituras. Sem isso, eu não tenho um crescimento de vida com Deus. Eu não tenho uma fé perfeita. Sem essa dedicação, sem essa busca, sem me alimentar do conhecimento de Deus, eu fico como um menino, levado por vento de doutrinas, sem ter entendimento das coisas, sem conhecer, andando desgarrado, sendo conduzido por qualquer movimento, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que diga que é de Deus. Então, para que eu não seja menino, para que eu seja prudente, para que eu seja perfeito, perfeitamente instruído na direção de Deus, eu preciso da palavra. Como eu já sou menino, não preciso mais ser alimentado, eu agora me alimento com a palavra. Diretamente da palavra. Quando eu era menino, eu precisava ser alimentado. Mas depois de grande, não. Eu agora me alimento, eu agora tenho a capacidade de me alimentar sem a dependência de ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é novo convertido, aceitou a fé, precisa ser alimentado, instruído, preparado, capacitado como discípulo de Cristo dentro da informação do aprendizado de Cristo. Isso você vai ser trabalhado por homens que Deus vocacionou, capacitou, para edificação do corpo, para alimentar os irmãos que vai chegando na fé, para que eles possam estar ali crescendo no conhecimento, no entendimento, e agora eles possam, a partir desse crescimento, desse conhecimento, desse entendimento, ele agora não precisa mais, ele agora vai ser um instrumento para alimentar outras pessoas. Foi isso que aconteceu comigo. E temos que ter cuidado, porque tem muita gente que está se alimentando, sendo instruído, sendo formado dentro de anátema, dentro de maldição, não dentro do conhecimento de Cristo, não sendo discípulo de Cristo. Esse é o perigo, irmão. Muita gente aí professando a fé em Deus, mas está sendo levado ao entendimento errado. Está sendo formado não discípulo de Cristo. Está dentro de uma direção maldita. Então, eu buscando o conhecimento de Deus, eu buscando aprender mais de Deus, cada dia mais a minha vida vai ficando cheia da graça e do conhecimento de Deus. Eu não preciso mais, eu não dependo mais de alguém para me conduzir a Deus. Eu já sei o caminho. Eu não preciso de alguém para me alimentar mais de Deus. Eu já tenho o alimento e já sei manejar esse alimento para me alimentar. Eu não sou mais criança precisando que alguém coloque na minha boca o alimento. Que alguém me dê o alimento. Hoje, eu já sou adulto. Eu já compreendo a minha necessidade de me alimentar. Esse alimento que eu tenho na minha vida. Esse alimento que está à minha disposição. Eu não preciso, eu não dependo de ninguém, nem dali, nem daquilo outro. Nem de lugar, nem de coisa alguma para me alimentar. O alimento está aqui, ó, ao alcance de todos. O alimento da vida com Deus é a palavra.
Buscai o conhecimento, examinai, se dedique ao conhecimento da luz de Deus, que é por onde você tem que ser guiado, que é lâmpada e luz para nos conduzir na direção certa, para que não venhamos nos perder. Aqui, ó, eu pergunto a você, você entende a importância da palavra de Deus? Você entende a importância de você abrir e tirar tempo na sua vida para examinar, aprender de Cristo aqui? Você entende a importância que esta palavra tem para a nossa vida com Deus? Ou você é mais um dentre milhares e milhões de religiosos que usam apenas este livro só como adereço da formalidade religiosa? Que não tem conhecimento do que está aqui, que não se importa com o que está aqui, que não valoriza isso aqui, apenas usa como objeto da formalidade, da veste, do padrão religioso que você vive? Você tem que saber que isso aqui é a importância para a nossa vida com Deus. Quando você não valoriza a palavra, isso mostra que você não tem vida com Deus. Eu tenho que conhecer isso aqui, porque esse conhecimento do que está aqui depende da minha vida com Deus, depende da minha salvação. Eu tenho conhecimento do que aqui está. Não é viver numa dependência de uma vida religiosa dentro daquilo que os homens aplicam para o seu entendimento como se fosse de Deus. Eu tenho que ser prudente, analisar, porque eu tenho que viver a minha vida de fé em Deus conduzida, guiada, dirigida pela luz de Deus, que é a palavra. A luz de Deus é a palavra. Por onde eu sou guiado, não é por ali, aqui e acolá. Não é por homem, não é por instituição, não é por conceito filosófico de religião, de teólogo, de nenhum líder religioso, é pela palavra. Quando eu era menino, eu precisava. Eu era necessitado de alguém para me trazer o alimento. Agora não, eu sou adulto. Eu tenho que me alimentar diretamente do prato. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Essa palavra aqui, que saiu da boca de Deus. Não é essas palavras que estão aí nos púlpitos, por esses homens que dizem que é profeta, que Deus está falando, Deus está revelando, que Deus está usando. Não é dessas palavras que você tem que se alimentar para uma vida com Deus. É dessa palavra. É do que está aqui já revelado. Você tem que se alimentar, ser instruído, orientado, guiado, conduzido, formado por esta palavra. O que está aqui revelado. E revelado por Deus através de Cristo. A partir de Cristo você vai ter a luz de Deus para conduzir sua vida verdadeiramente na direção da salvação. Então, a partir do momento que eu comecei a examinar isso aqui, irmão, a palavra de Deus, irmão, vários assuntos, várias questões, vários princípios que eu vejo hoje sendo pregado, sendo colocado como regra, como norma, como meio, para o povo viver como se fosse de Deus. Quando eu pego tudo isso que os homens ensinam, examino com a palavra, eu vejo que não bate. Eu vejo que não está de acordo com a verdade. Eu sempre tenho uma estratégia para me defender das heresias, dos falsos profetas com suas falsas doutrinas. Eu sempre tenho uma estratégia. Qual é a estratégia, irmão Wellington? Quando alguém vem me trazer algum preceito, valor, de princípio que diz que é de Deus, para eu guardar, para eu me submeter, eu pergunto, Jesus ensinou isso? Acabou, irmão. Não tem que ter curso de teologia para se defender na fé. Não precisa você ir para um seminário e fazer um curso teológico para poder se defender da fé. O que você precisa é conhecer a Cristo, aprender de Cristo, ter o entendimento do que Cristo trouxe, revelou e ensinou pelo Evangelho. Então, quando alguém me traz qualquer ensino, qualquer orientação de princípio, de valores, como se fosse para Deus, eu pergunto logo, vem cá, Jesus ensinou isso aonde? Porque eu, como minha vida de fé em Deus,
eu preciso viver, não é dentro de nenhuma direção de igreja ou de religião. Eu não preciso ser guiado por homem nenhum. Eu tenho que viver e ser guiado por Cristo. O que Ele ensinou. O que Ele nos instruiu. E todo aquele que prega, ministra como homem de Deus, que diz que é profeta de Deus, se não traz a doutrina de Cristo, ei, não receba não. Por isso que eu sou muito prudente, estando mais atento a ouvir. Eu analiso, não é a igreja bonita, não é o terno do pregador, não é o anel de formatura do pregador, não é a palavra bonita que o pregador tem, não é a expressão de português que ele coloca. Eu não me impressiono com isso. Eu não me deixo me impressionar porque é um homem do ministério mais grandioso do Brasil, é o pastor presidente, é o bispo, é o apóstolo. Ei, não se prenda nisso não. Esteja atento no que ele está ensinando, na doutrina, no ensinamento, no conteúdo da informação que ele está te trazendo. Ele pode ter tudo isso, se não trouxer para você, se não conduzir você na doutrina de Cristo, na verdade do Evangelho, você está indo em anátema. Você está vivendo maldição atrás dessa direção desse homem. Tudo que esse homem tem de título, de igreja, de fama, não serve de nada. Porque nós não fomos chamados para seguir a nenhum pastor de fama, nenhuma igreja gloriosa, nenhum grupo, porque é o grupo maior que tem. Nós fomos chamados para seguir a Jesus, estar na verdade e perseverar com a nossa fé na verdade. Não é dentro de lugar nenhum. Sendo guiado, mestre, é conduzido por homem nenhum. O nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso Salvador é Jesus. Temos que estar em Cristo, guiado pela palavra dele, estando em nós aqui, ó, no nosso entendimento. Meus amados irmãos, vou encerrar convidando você a entender o que Jesus falou e o que os apóstolos pregaram. Jesus vem e diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus é vindo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus veio trazendo essa mensagem, que é as boas novas de salvação, que leva o homem ao conhecimento da salvação que o homem precisa. Jesus vem falando isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer, dando uma ordem para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus agora veio trazendo o evangelho e agora manda aos discípulos, que é a igreja, pessoas, pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do discípulo de Cristo, do cristão, verdadeiramente, que está em Cristo, guiado por ele na palavra. Pregar o evangelho. Olha a importância de se pregar o evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo. Porém, quem não crê permanece condenado. Agora, vem para aqui para entender o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Pedro, Paulo, João, nenhum dos apóstolos pregou salvação em nenhum outro meio, a não ser em Jesus, pelo evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Salvar quem? Todo aquele que crê. Crê no quê? No evangelho. O evangelho leva o homem a Cristo. O evangelho não leva ninguém a nenhuma prática religiosa, nenhum cerimonial, nenhum ritual, nenhum sacrifício de culto, nenhuma igreja, nenhuma religião. O evangelho leva o homem a Cristo, por onde ele é salvo, se crer. O evangelho é a mensagem que nos mostra que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é a porta e quem nele crê será salvo. Porém, quem não crê permanece condenado. É isso que o evangelho mostra. Não é esta vida cheia de ordenança, de regra, de princípio que o povo vive na religião, pensando que está indo para Deus e é salvo. O evangelho nos mostra o caminho por onde encontramos a salvação.
Interessante. Escuta aí. Portaria. Pois não? Tem duas encomendas aqui. Eu recebi há pouco tempo. Eu vou numerar agora e botar para o senhor agora. Tá ok. O Evangelho, irmãos, não é nenhum credo religioso. Não é nenhum conjunto de princípios, de valores, de ordenança, de sacrifício, de penitência de igreja. O Evangelho, irmãos, não é nenhuma instituição onde você tem que estar ali para ser de Deus. O Evangelho é Cristo. Olha a importância do Evangelho. Deus, ele chama o homem para vir a ele pelo Evangelho. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Tessalonicenses, sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu colocar isso aqui, para um morador aqui, que eu quero que você entenda. Vamos lá, gente, voltei. Aqui é assim, trabalhando para o homem, para ganhar o meu salário, por onde eu vou comer o pão do suor do meu rosto, do meu trabalho, e trabalhando para o reino de Deus. Trabalhando para o reino de Deus, para levar o conhecimento para as almas perdidas, para que essas almas tenham o conhecimento da verdade, creiam e sejam salvas. Trabalhar para o reino de Deus é isso. Não é estar preso dentro de escravidão, de sacrifício, de obrigação religiosa, dentro de nenhuma religião. Trabalhar no reino de Deus é propagar, anunciar para o mundo, levar o conhecimento da obra de Deus. Trabalhar para o reino de Deus não é fazer obra de igreja, de religião, nem sacrifício, nem obrigação de religião nenhuma. Trabalhar no reino de Deus é levar para o homem o conhecimento da obra de Deus, que é Cristo, por onde o homem é salvo. Cristo Jesus, o único caminho, o único meio de salvação. E tudo isso o homem só pode conhecer pela pregação do Evangelho. O Evangelho é o chamado de Deus, por onde ele chama o ser humano para ser salvo, pelo Evangelho. Paulo vai dizer isso, 2 Tessalonicenses 2, 14. O homem só pode ser salvo se estiver andando na direção pelo Evangelho. Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios 15, 2. Só pode ser salvo se estiver no Evangelho, não é dentro de igreja evangélica, não é dentro de religião católica, não é dentro de grupo religioso testemunho de Jeová, não é dentro de igreja de mormons, não é dentro de grupo religioso nenhum. O lugar do homem estar em salvação é no Evangelho, é crendo, andando, guiado, esperando, conduzindo, firmado, perseverando, combatendo a fé, pelos valores e os princípios do Evangelho que nós devemos crer, está firmado. E pregar para o mundo esse Evangelho, que é Jesus Cristo, o caminho que Deus colocou para o homem perdido ser salvo. A porta que Deus colocou para o homem sair da condenação e ter acesso à graça de Deus para a salvação. Essa porta é Jesus. Olha a importância do Evangelho. Então, quando eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, observando o que Jesus me ensina dentro da palavra, eu disse, espera aí, o que é que o povo aprende dentro das igrejas? Não, que tem que estar dentro da igreja verdadeira. Que a igreja verdadeira é a católica, não é a evangélica, não sei qual, entendeu? Boa tarde. Tá indo aí no social a encomenda do seu Rodrigo. Nada. Então é isso, pessoal. O Evangelho é uma informação de Deus para a humanidade. E que todo ser humano precisa dessa informação para ter o conhecimento da salvação. Sem esse conhecimento, o homem continua perdido. Mas tem uma coisa, Deus vai fazer com que esse conhecimento chegue a todos.
O problema é que nem todos vão crer. Crer é o único meio que Deus requer do homem para que esse homem receba o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Por meio da fé, essa fé em Jesus, o crer. Mas muitos vão desprezar, não vão crer. E Deus não vai tomar o culpado por inocente. A oportunidade Ele dá a todos. Todos têm a oportunidade de ouvir e tomar a sua decisão, que vai mudar o seu destino eterno. Decisão essa que é pelo Evangelho. Não é por nenhum outro conceito. A decisão que muda o destino do homem é a decisão que ele toma pelo Evangelho, quando ele crê, ouve e crê. Foi isso que Jesus disse: quem crê será salvo. Quem não crê, permanece condenado. E esse Evangelho está sendo pregado, mas também o inimigo de nossas almas levanta os seus ministros para manipular, deturpar, falsificar a verdade do Evangelho, para impedir as pessoas de conhecer e de se converter pela verdade do Evangelho, que é Jesus. E é isso que Paulo vai dizer, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios 4:4, porque o diabo, Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça. Resplandecer é iluminar, esclarecer, é o homem ter a contemplação daquilo que pode levá-lo à salvação, que Deus mostra. Então, Deus mostra isso pelo Evangelho. E é isso que o diabo faz. Ele cega o indivíduo, para que o indivíduo não contemple aquilo que o Evangelho informa. Por isso que tem tanta gente aí que é teólogo, irmãos. São teólogos, têm a Bíblia, estudam a Bíblia, lê a Bíblia, mas estão se desviando daquilo que a Bíblia orienta o homem a ir para ser salvo. Como é que alguém que está ali lendo a Bíblia, aprendendo de Jesus, acha que só é salvo se guardar o sábado? Acha que só é salvo se for batizado dentro de uma instituição religiosa, dentro de um cerimonial executado pelo homem? Acha que só é salvo se tiver ali, aqui, acolá, se fizer isso, aquilo outro? Vai analisar o que é que há em religiões, todas elas pregam em relação ao princípio da salvação. Seja qual for a religião, católica, espírita, evangélica, qualquer que for, vai analisar o que é que eles pregam como princípio e regra para a salvação. Não, tem que crer em Jesus, é mentira. Eles adicionam, eles estabelecem outro princípio, eles tiram a exclusividade do sacrifício de Cristo, anulam o sacrifício de Cristo, colocando outras coisas como meio de salvação. Então, gente, vão buscar o conhecimento de Deus. Sejam prudentes. Não seja um menino levado por todo o vento de doutrina, por homens fraudulentos que falsificam a palavra e deturpam a verdade do Evangelho, pregando o erro e o engano, levando as pessoas a se perderem, a desprezarem e não entrarem pela porta e não estarem andando pelo caminho da salvação. Esse é o trabalho de Satanás. O diabo não está preocupado com ninguém dentro de igreja. O diabo não está preocupado com ninguém com vida religiosa de devoção e sacrifício e penitência de igreja. As pessoas estão preocupadas em não sair da igreja. Mas a igreja não é o lugar para você estar em Deus. Igreja, religião, vida religiosa, o que for, não te leva a Deus, não te garante salvação, não é um lugar seguro. Você tem que estar em Cristo, na fé, no conhecimento do Evangelho. É nisso que você tem que estar. O diabo, ele trabalha no entendimento, corrompendo o entendimento do homem. Por isso que Paulo diz: combater o bom combate da fé. Cuidado para não apostatar da fé. Por onde? Seguindo doutrina de demônios, que trabalham o entendimento errôneo, trazendo conceitos e valores como se fosse de Deus, que tira a pessoa da verdade do Evangelho. Doutrinas de demônios. Por isso que Paulo vai advertir Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Paulo não orienta Timóteo a ter cuidado de estar dentro de igreja. Paulo nunca advertiu ninguém: olhe, venha para a igreja, esteja na igreja. Porque a igreja não é um local, não é um ambiente. Nós temos que ter cuidado para estar em Cristo, por onde somos membro que formamos a igreja. Eu estando em Cristo, eu sou igreja. Eu participo desse corpo como membro. Estando em Cristo, não é estando dentro de nenhuma igreja ou instituição.
Paulo nunca advertiu ninguém. A preocupação de Paulo não era, olhe, venha para a igreja, obedeça o seu pastor, olhe, não perca o trabalho, venha para o culto da vitória, venha para a campanha da marcha, venha para subir o monte para encontrar Deus, venha para o culto da restauração, para o culto de avivamento. Isso tudo é paganismo, é vã. Isso tudo tira você do princípio, distrai você da verdade, tirando de você o conhecimento de Cristo. Dedique sua vida, não é para estar dentro de igreja, dentro de sacrifício religioso, de obrigação religiosa, dentro de ordenança e de autoridade no domínio de homem de igreja. Dedique sua vida a buscar o conhecimento de Cristo. Pegue a palavra, vá buscar, vá examinar, vá ler. Ore que o Espírito Santo abra o teu entendimento e que você comece a se alimentar para deixar de ser menino e ter uma vida crescida, forte, protegida, para não estar fraco, doente, nem venha a morrer espiritualmente. Quantos estão fracos espiritualmente? Quantos estão doentes espiritualmente? E quantos já estão mortos espiritualmente, pensando que estão vivos? Mortos no sentido de separado de Deus, pensando que estão em comunhão com Deus, pensando que estão adorando a Deus, uma adoração vã, reprovados da fé, separados de Deus, porque estão sem o entendimento. Vida com Deus não é através de sacrifício de vida religiosa. Vida com Deus é através do conhecimento, andando com Deus por fé, no entendimento do que a palavra mostra. É isso, irmãos, que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida cristã. É aprender do nosso Cristo. É estar guiado pelo nosso Cristo. É estar firme e alicerçado no nosso Cristo. O nosso Salvador. O nosso socorro. A nossa esperança. Aquele que veio para nos conduzir ao Pai. Tirar da transgressão. Justificar. Remir os nossos pecados. Pagar a dívida da cédula que era contra nós, nos tirar da posição de trevas, de escravo de Satanás, condenado pelo pecado ao inferno. Jesus veio para mudar o nosso destino, a nossa vida, o nosso viver. Agora tudo isso é por Ele, não é por nenhum caminho, nenhum lugar, nenhum meio, nenhuma obra, nenhum sacrifício. É por Jesus, e isso por fé, crendo, entendendo aquilo que está revelado aqui, que Deus operou para nos salvar, a obra de Deus. Você tem que conhecer a obra de Deus, para você crer nessa obra e seguir firme e convicto da tua vida com Deus, pela obra que Deus fez, não é pela tua obra dentro da igreja. Que Deus abençoe você, e que você entenda, e compreenda, e receba a instrução que aqui foi agora para iluminar o teu entendimento. A verdade que liberta. Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Trabalhar para a divulgação da obra de Deus. Informando, anunciando ao mundo a obra poderosa de Deus por onde o homem é salvo. O Evangelho de Cristo Jesus, que dá ao homem esse conhecimento para o homem ter o conhecimento para a salvação. A oportunidade de ter o caminho e a porta por onde ele vai ser salvo. Você precisa conhecer, você precisa entrar, você precisa andar nesse caminho para estar na vida com Deus. Que Jesus, só Jesus, é quem garante. Só por Ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Medita nessa ministração, examina, analisa, usa mais a tua consciência, a tua inteligência, raciocina, analisa tudo que você ouve para entender aquilo que Deus quer te falar, que está revelado dentro das Escrituras.